Boa tarde a todos e todas. E inicialmente agradecer o convite de poder estar participando desse evento, nessa discussão. Em nome do Douglas, que foi quem entrou em contato comigo, que está na organização do evento, foi minha primeira referência no tema da alienação parental e guarda compartilhada. Queria manifestar, mesmo que muito rapidamente, que a minha intervenção aqui se faz em plena afinidade, cumplicidade com a greve de ontem. Falar dos direitos da criança exige também falar dos direitos do futuro trabalhador no Brasil, que são essas crianças que nós estamos considerando hoje. Quero dividir a minha intervenção em 3 momentos no debate. Quero inicialmente fazer algumas rápidas observações sobre a questão da alienação parental. Serão rápidas, inclusive porque é o tema mais abordado aqui, já foi objeto de palestras e será objeto de palestras, mas preciso fazer algumas ponderações. Quero em seguida me remeter a algumas questões e alguns mitos em torno da guarda compartilhada e finalmente chegar ao serviço social. Sempre na nossa profissão, gente, desculpa atrapalhar, é que tem uma participante que a pastinha dela, alguém pegou pensando que era sua e trocou, e ela está com as anotações delas todas na pastinha que foi pega equivocadamente. E aí, como já vai ser outra palestra, ela quer continuar a fazer as anotações e ela está conseguindo. Então, dá uma olhadinha na pasta de vocês. Caso também que as anotações não são suas, só levantar que ela vai buscar com vocês, tá bom? Desculpa, professor. Sempre a reflexão acadêmica no serviço social tem limites quando a gente fala para implementadores das políticas sociais. Vamos tentar superar esses limites. A academia e o exercício profissional em campo deve estar articulado com os limites e as mediações que isto demanda. Rapidamente, então, quero iniciar a minha reflexão sobre alienação parental, fazendo esses rápidos tópicos, dizendo que vivemos um contexto histórico de mudanças significativas no papel dos casamentos, dos divórcios, alterando o lugar do matrimônio monogâmico, da família tradicional, nuclear. Em primeiro lugar, pelo papel da propriedade privada e dos processos hereditários do patrimônio. Em segundo lugar, pelos fundamentos que dão sustentação a estas relações. Passando rapidamente de um fundamento baseado num contrato, de forma muito mais estável, às vezes até permanente, para o fundamento do afeto, que torna a relação muito mais transitória. E, finalmente, em relação às importantes conquistas históricas da mulher. Efetivamente, neste último tópico, o ingresso da mulher ao mercado de trabalho, o acesso à cultura, à atividade política, conquistando os espaços fora do lar, levou também ao homem conquistar e assumir cada vez mais espaços dentro do lar. O matrimônio monogâmico vai cedendo cada vez mais espaços aos chamados novos arranjos familiares. Com isto, a antiga ideia do matrimônio fazendo um esforço maior, fazendo as tentativas para manter o matrimônio de pé, levaram muitas vezes as relações até o seu limite, até o insuportável. Aparece aqui então os divórcios e as separações litigiosas,
transformando o amor em ódio, levando às disputas intermináveis, e quando há filhos dessa relação, impactando nessas crianças. É neste processo que o processo de alienação parental, que o fenômeno de alienação parental toma uma relevância histórica pela gravidade e pelo volume que vem ocupar na sociedade contemporânea. Na verdade, muito rapidamente, a prática da alienação parental, como tentativa de inibir, dificultar ou impedir o contato de um dos genitores com seu filho, ou de denegrir a imagem deste perante o outro, passa a se tornar, então, um fenômeno de relevância social. Tais atos ainda podem ou não ter uma repercussão, um impacto ou um contraponto nas próprias crianças. É o que se chama, então, de síndrome de alienação parental. Quando esta prática impacta nas crianças e, portanto, transforma a capacidade das crianças de perceber a realidade, de se relacionar com outro genitor, etc. A síndrome de alienação parental, então, significando o injustificado afastamento, rejeição ou medo da criança em relação a um dos seus genitores. O problema é que a prática de alienação parental e a síndrome de alienação parental são geralmente confundidos, tratados como o mesmo processo, quando deve-se entender que são processos relacionados, mas claramente diferentes. Não está aqui em questão, e não nos interessa, e eu quero explicitar isso, se a chamada síndrome de alienação parental constitui uma patologia, representa um transtorno generalizado, se isso é aceito ou não pela psiquiatria como uma patologia. Este ponto nos é absolutamente irrelevante. Se tratamos do caso individual, a existência ou não de um transtorno, de uma patologia, individualmente, pode ser relevante. Mas quando tratamos do fenômeno social, a alienação parental e seus impactos, a existência ou não de transtorno ou de patologia é inteiramente irrelevante. O que, na verdade, cabe ao tratar o fenômeno de alienação parental é tratá-lo, como sugere a Eunice Fávero, como uma manifestação da questão social. Alienação parental e síndrome de alienação parental, portanto, são fenômenos que se relacionam, mas que não se confundem. Em primeiro lugar, porque trata de sujeitos diferentes, seus atores. Em segundo lugar, porque respondem a processos diferentes. Enquanto, no caso, se trata da rejeição a um dos seus genitores pela criança, no outro caso, se trata de uma prática claramente infracional, tentando impedir o contato da criança, inibindo seus direitos. Em terceiro lugar, podemos entender que alienação parental é a prática inicial, poderíamos dizer a causa, e o outro, a chamada síndrome de alienação parental, ou o impacto nos comportamentos e nas percepções da criança, é o eventual efeito, a eventual consequência daquela prática. É importante, e também rapidamente, passar a mencionar os impactos na criança, porque isso é fundamental para pensar o papel do assistente social, os impactos da criança em relação à alienação parental, à prática da alienação parental. Primeiramente, e vou dizê-lo apenas como tópicos, não temos tempo agora para aprofundarmos em cada um desses aspectos. Em primeiro lugar, a importância do duplo vínculo parental para a criança. É importante dizer que
que tanto para a estruturação da personalidade, quanto para a construção da identidade, é fundamental o duplo vínculo da criança com ambos os seus genitores e familiares. Em segundo lugar, os efeitos psicológicos, emocionais e sociais na criança que sofre da prática da alienação parental. O primeiro efeito psicológico, talvez o mais grave, que merece destaque, é o sofrimento pelo afastamento da criança em relação a um dos seus seres amados. O psicólogo Evandro Luiz Silva vai mostrar que, a partir da análise da clínica, é fácil ou é possível constatar que não é esse sofrimento produto do próprio divórcio dos pais, mas está muito mais ligado ao afastamento de um dos seus seres amados e a falta de contato dele e as possibilidades de ou ter que renunciar a um dos seus genitores ou de ter que escolher, pior ainda, por um deles. É este afastamento e esta distância que leva, ainda no tópico, no caso do sofrimento da criança, ao medo do abandono ou a uma sensação de abandono. A criança efetivamente sente essa distância, sente essa ausência como abandono, levando a um claro desapego de um dos seus genitores. Ainda envolvido neste processo, um forte sentimento de culpa. A criança se sentindo culpado por essa distância, se sentindo culpado às vezes pela participação que ele assume nesse processo. A forma mais terrível, mas talvez a única forma de superar o sofrimento pelo afastamento é, por um lado, o esquecimento, como se esse genitor tivesse morrido, ou, por outro lado, a rejeição ou ódio, como se esse genitor o tivesse abandonado ou maltratado. Um segundo aspecto no sofrimento da criança vítima da alienação parental são as falsas memórias instauradas, afetando claramente a sua identidade, a sua capacidade de percepção autônoma da realidade. Um outro aspecto sobre o impacto da criança é a condenação a ficar sempre sem um dos seus genitores. Seja porque, de fato, o afastamento de um deles se torna permanente e a criança nunca mais vai ter um contato, ou pelo menos um contato fluente com esse genitor, ou porque, como vocês podem observar no caso da Fernanda, relatado no filme A Morte Inventada, ao descobrir ser vítima de alienação parental, passa a retomar o contato com o pai ou a mãe alienados e geralmente passa a se distanciar então do pai ou a mãe alienador. Há em tudo isto, podemos dizer, um dano irreparável na criança e no adolescente. Um dano moral, um abuso moral, que efetivamente a Lei da Alienação Parental de 2010 vai caracterizar como abuso moral e que recentemente, neste ano, a nova lei que muda o Estatuto da Criança e do Adolescente, incorporando no ECA a figura da alienação parental, vai caracterizar como violência psicológica. A Lei 13.431 de abril de 2017, ou seja, uma lei recentemente sancionada, vai caracterizar a alienação parental como violência psicológica. A legislação brasileira ainda vai estar amparada numa boa base científica, se tratarmos da boa parte da bibliografia na área da psicologia, na área
do direito e na área do serviço social e a sociologia. Alienação parental, portanto, caracterizada na lei da alienação parental, em primeiro lugar, não deixa dúvidas da gravidade desta prática. A lei vai dizer que fere direitos, constitui abuso moral, descumpre deveres e constitui em clara infração. Ainda, em segundo lugar, a lei vai constituir, caracterizar positivamente a prática da alienação parental, estabelecendo alguma relação de exemplos do que seria essa prática. Diz que significa uma interferência na formação psicológica da criança para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. E, em terceiro lugar, a lei vai estabelecer possíveis medidas de ação quando constatados os indícios da alienação parental. Podemos dizer que a lei da alienação parental constitui o ato infracional de inibir, impedir ou dificultar a relação de um dos genitores com seu filho. Neste sentido, o legislador faz um avanço extremamente positivo em relação ao processo, ao caracterizar a prática da alienação parental na lei, e não a síndrome da alienação parental. O eventual efeito na criança está se adiantando ao efeito. Com a lei, o que se pretende é inibir a prática para evitar o efeito na criança. A lei tem uma clara função de correção, corretiva da alienação parental, mas a lei também é preventiva da síndrome de alienação parental. Ocorre que peritos, juízes, operadores do direito de família, para constatar a prática da alienação parental, exigem a presença na criança dos efeitos dessa prática, da síndrome de alienação parental. E quando ela não ocorre, não é constatada, não é verificada, não é sancionada a prática de alienação parental. Quando isto ocorre, o sentido corretivo e o sentido preventivo da lei se desfazem e perdem qualquer possibilidade e efeito. Ao tratar da guarda compartilhada, e já passando ao segundo momento da minha intervenção, podemos dizer que ambos processos, e neste caso, ambas leis, são absolutamente complementares. Falar da alienação parental e falar da guarda compartilhada ou da guarda unilateral, falar da lei da alienação parental e falar da lei da guarda compartilhada são processos complementares, articulados, atrelados um ao outro. A guarda compartilhada, através da legislação amparada desde a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Civil, as normativas jurídicas que o Brasil é signatário e as leis particulares da guarda compartilhada. A guarda compartilhada ainda para análise científica de peritos, de intelectuais na área da psicologia, do direito, das ciências sociais, é o melhor regime após a separação dos pais para garantir o pleno exercício do poder familiar, para garantir a igualdade parental como um desdobramento da igualdade de gêneros e para garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente. A guarda unilateral dá as armas e as munições para a prática da alienação parental.
No cenário de guarda unilateral, o genitor que detém a guarda unilateral tem as ferramentas para promover o processo de alienação parental. A guarda compartilhada, portanto, tende a inibir a prática da alienação parental. Tem esta primeira funcionalidade de inibição esta segunda funcionalidade. A primeira é garantir o poder familiar, garantir a igualdade de gênero. A segunda é a inibição da alienação parental. Em cenário de guarda compartilhada, o poder está relativamente equilibrado e, portanto, há uma dificuldade para a prática da alienação parental. A guarda compartilhada é não só um processo de inibição, mas é um antídoto da prática da alienação parental. A novidade da lei de 2014 sobre guarda compartilhada, na verdade, é corrigir um defeito de interpretação, um equívoco, um erro de interpretação em relação à lei de 2008, de estabelecer guarda compartilhada, confundindo, quando possível, apenas como quando na existência de acordo entre as partes. Este monumental erro de interpretação e equívoco é corrigido na guarda compartilhada, na lei da guarda compartilhada de 2014, que busca restabelecer a guarda compartilhada como regra, independentemente da existência ou não de acordo entre as partes. A lei de 2018 foi esvaziada por este equívoco de interpretação. Mas há novos riscos de esvaziamento, de formalização, esvaziando seu conteúdo, da nova lei da guarda compartilhada a partir de alguns mitos. Eu quero mencionar muito rapidamente esses mitos antes de ingressar no serviço social na última parte da minha intervenção. Em primeiro lugar, na existência do mito do ideal da mãe cuidadora do lar e do pai provedor trabalhador. Na sociedade patriarcal, esta cultura machista coloca a figura da mãe como sendo fortemente idealizada e sacralizada. Esta idealização se opera pela cultura machista, se opera pela moral judaico-cristã, e é esta imagem idealizada da mãe do lar, cuidadora das crianças, que leva também a uma idealização do pai, o homem, meramente trabalhador e distante das atividades do lar. Se constitui com isto, nesta cultura machista patriarcal, sustentada ainda na moral judaico-cristã, uma divisão sexual de tarefas. Esta divisão sexual de tarefas caminha na contramão das lutas feministas, das análises científicas e de todo o processo que visa questionamento desta divisão sexual de tarefas. Mas são estas imagens idealizadas da mãe cuidadora e do lar, e do pai provedor e do trabalho, que estão presentes e influenciam boa parte das decisões nos tribunais. Essas imagens idealizadas do homem pai e da mulher mãe é que precisam ser enfrentadas e desideologizadas. Um segundo mito que podemos dizer que ameaça ao esvaziamento conceitual, transformando a nova lei da guarda compartilhada de 2014 num processo formal, mas vazio, vago no seu conteúdo, como se esvaziou o conteúdo da lei de 2008,
é o mito da guarda unilateral favorecer a harmonia e a guarda compartilhada fomentar o conflito. Neste mito, pensar que a guarda compartilhada fomenta o conflito e que a harmonia intrafamiliar se estabeleceria a partir da guarda unilateral, precisamos questioná-lo em dois sentidos. Primeiramente, a guarda compartilhada tem o fundamental objetivo de garantir o direito constitucional da criança e do adolescente ao convívio familiar com ambos seus genitores. E ainda de garantir o pleno exercício do poder familiar de ambos os genitores. Não é, portanto, objetivo da guarda compartilhada a diminuição do conflito. Este não é o objetivo desta lei. Ora, se a guarda compartilhada não tem por objetivo a harmonia entre os pais, não pode ser esse o argumento para a sua rejeição. Mas, em segundo lugar, vejam bem, se a existência do conflito fosse impedimento para estabelecimento da guarda compartilhada, poderíamos dizer que o conflito seria extremamente conveniente e útil para aquele que pretende a guarda unilateral ou que promove a prática da alienação parental. O conflito serve ao genitor que pretende a guarda unilateral ou a prática da alienação parental. O conflito entre os genitores se perpetua porque é útil neste sentido. A guarda compartilhada aqui, garantida, passa a tornar o conflito inútil. Ele poderá continuar existindo ou não, mas ele deixa de ser útil para as finalidades do estabelecimento de uma guarda unilateral ou para a prática da alienação parental. O terceiro mito que eu quero compartilhar com vocês é a ideia da guarda compartilhada com uma suposta guarda física unilateral. A armadilha está montada quando se sanciona uma guarda compartilhada, seguindo a lei, mas se estabelece uma residência única, com regime de visita quinzenal, definindo-se uma suposta e inexistente na legislação brasileira guarda física de um dos seus genitores. Podemos dizer que a convivência cotidiana é essencial para a efetiva consolidação dos laços afetivos e para o efetivo e pleno exercício do poder familiar de ambos os genitores. A guarda física unilateral ou a guarda compartilhada, um regime quinzenal de visitas, torna a guarda compartilhada uma mera formalidade jurídica, sem qualquer efeito real na igualdade parental e nos direitos da criança. O último mito que eu quero compartilhar com vocês é o mito da conveniência, ou da suposta ou dita conveniência da residência única da criança, com os argumentos contrários: a criança mala, a criança mochila, a criança que vai e vem de um lar para outro. Só a alternância de lares permite a real convivência cotidiana da criança com seus dois genitores. Mas quero apresentar 3 argumentos contra esse mito. Em primeiro lugar, o ponto de vista jurídico. Inexiste na legislação brasileira qualquer menção à necessidade da residência única ou qualquer indício que abone contra a alternância de lares. Ainda mais, o Código Civil brasileiro estabelece que a pessoa natural pode possuir mais de um domicílio. O artigo 71 do Código Civil diz:
Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer uma delas. Ainda a legislação brasileira garante o direito do filho ao convívio familiar com ambos seus genitores. Temos então o ponto de vista jurídico infirmando o contraponto ou o mito contra a alternância de lares. Temos ainda o ponto de vista da realidade conjugal parental. Ora, se a alternância de convivência e de residências funciona para os filhos de pais separados, que não recorreram à justiça, um grande volume de crianças cujos pais separados não recorreram à justiça para a definição da guarda, por que não deveria funcionar para aqueles que recorreram à guarda? E, finalmente, o ponto de vista do desenvolvimento psicológico. Por um lado, o argumento dos que justificam que a criança ou adolescente pode e necessita encarar os desafios da realidade para a sua própria formação de personalidade. Em segundo lugar, os argumentos psicológicos de que a ausência de um dos seus genitores em longos períodos traz insegurança, sofrimento e sentimento de abandono. Em terceiro lugar, o argumento psicológico sobre a formação da personalidade, da identidade e a necessidade de duplo vínculo. Entramos nos meus últimos 5 minutos nos desafios e no papel do serviço social. O estudo social, do assistente social, é fundamental nos processos de família. Mesmo se remetendo aos aspectos específicos da vara de família e se remetendo ou se restringindo ao campo de intervenção familiar, ao campo de intervenção profissional, há a necessidade, em primeiro lugar, de uma visão de totalidade do assistente social. Em segundo lugar, de articular os diversos processos separados juridicamente, mas que remetem à mesma realidade. Em terceiro lugar, ao tratamento igualitário das partes. Podemos dizer que tratar da alienação parental nos estudos, especialmente quando se trata de guarda e particularmente quando há denúncias de abuso, de maltrato ou de alienação parental, etc., é tarefa fundamental e irrenunciável do assistente social. Dada, como diz assistente social valente, a espantosa frequência desta prática e dado o enorme sofrimento do qual nós já falamos, é fundamental e é irrenunciável que o assistente social trate desta questão. O profissional que subsidia o juiz sobre a questão da guarda não pode se furtar a se pronunciar sobre a eventual existência ou não de alienação parental. Maria Luísa Campos Valente diz: a preocupação primordial do assistente social é, ou deve ser, desvendar os mecanismos da síndrome de alienação parental como um processo. A outra assistente social do Tribunal de Justiça, Carmen Ticiane Lima, vai dizer que a prática da alienação parental viola direitos da criança e, portanto, o profissional do serviço social entra em cena nos divórcios conflitantes que impedem a relação afetiva entre os pais e filhos, na tentativa de cessar a presença da síndrome de alienação parental. Para ela, esse profissional se torna um intervencionista na fase da alienação, em face da alienação parental e um profissional operante na defesa da constituição familiar e do poder familiar. O superior interesse da criança, baseado nos seus direitos e necessidades,
particularmente em relação ao convívio familiar e comunitário, constitui o fundamento da ação profissional do serviço social. Verificar, portanto, a existência da alienação parental como prática que inibe esse direito é tarefa fundamental do assistente social. Por um lado, vejam, nos estudos sociais, se o profissional desconsiderar a existência desta prática quando ela existir, seu parecer estará contribuindo e prejudicando a criança e os seus direitos que sofrem desta prática. Se, por outro lado, o profissional apoiar a tese da alienação parental sem ela existir, estará camuflando uma eventual realidade que justifica a rejeição da criança por esse genitor. Se, por outro lado, aceitar denúncias que podem ser falsas como verdadeiras, com prejulgamentos, sem a imparcialidade devida, sem a verificação da veracidade, novamente estaria reforçando esta prática condenatória ou inibidora dos direitos da criança. Não obstante tudo isso, quero manifestar muito claramente: o papel do assistente social neste processo não deve ser, na minha convicção absoluta, não deve ser o de perseguir uma lógica punitiva, na lógica da criminalização, como falaram antes de mim na mesa do CRES, fundando, ou melhor dizendo, reproduzindo, ampliando o Estado e a lógica punitiva. Muito pelo contrário. Deve ser não na lógica de punir, mas na lógica da inibição desta prática. Os aspectos a observar, e muito rapidamente, porque meu tempo se esgotou, se me derem 5 minutos a mais eu fecho. Em primeiro lugar, as condições, e só vou mencioná-los, as condições dos pais e das mães ou tutores para a guarda, o convívio e a residência dos filhos. Em segundo lugar, a observância dos processos onde há denúncias de abuso sexual ou violência doméstica. Aqui podemos dizer que o assistente social não pode dar as costas a uma denúncia de abuso sexual. Mas ainda, o assistente social também não pode dar as costas ao fato dessa denúncia poder se tratar de uma falsa denúncia. Já foi tratado em diversas mesas e ainda será objeto de tratamento a questão do impacto e do peso das falsas denúncias nestes processos. Ignorar a denúncia e desatendê-la pode, se verdadeira, levar a condenar o filho a continuar vítima dessa prática. Ao contrário, aceitar a denúncia sem verificação pode, se falsa, levar a condenar o filho ao afastamento do seu genitor, instaurando as falsas memórias. E, finalmente, a observância aos atos de alienação parental. Já dizia eu, tarefa fundamental e irrenunciável. Quero estabelecer uma questão aqui. Não podemos, e isto é uma sensação que existe, colocar como antagônicos o abuso físico do abuso psicológico promovido pela alienação parental neste caso, como se ou optássemos por um ou por outro. Tanto o abuso físico quanto o abuso moral ou psicológico, a partir, entre outras práticas da alienação parental, deve ser objeto de análise do assistente social, que o fará absolutamente sem neutralidade. Nós não somos atores neutros. Temos um corpo de valores. Temos princípios éticos, pessoais ou voltados, vinculados ao Código de Ética Profissional. Temos uma ideologia
Portanto, não nos posicionamos frente à realidade de forma neutra. Somos atores, somos profissionais não neutros. Mas a não neutralidade do profissional, do assistente social, não pode se confundir ou não pode levar à necessária imparcialidade. Não somos neutros, mas devemos ser imparciais. Devemos dar um trato imparcial aos diversos atores nestes processos, na nossa perícia, na nossa busca da verdade. Concluo. A guarda compartilhada, como instrumento que melhor representa os direitos da criança, como instrumento que melhor representa ou preserva o pleno exercício do poder familiar, como instrumento que tende a inibir a alienação parental, como instrumento que garante a igualdade parental como uma manifestação da igualdade de gênero, na clara defesa ou na clara esteira dos direitos humanos, dos direitos da criança, dos direitos homoafetivos, porque também envolve as famílias, os novos arranjos familiares, as famílias homoafetivas, etc., baseado nos fundamentos da Constituição, no estabelecido no CONANDA, no CNAS, ainda mais no Código de Ética Profissional. A partir deste conjunto normativo que orienta o serviço social, a guarda compartilhada deve se constituir como horizonte ético-político da intervenção do assistente social. E digo mais, por todos estes elementos, a defesa da igualdade parental, o combate à alienação parental, os direitos humanos, o direito da criança, a guarda compartilhada e o combate à alienação parental devem ser incorporados na agenda profissional, na agenda política do serviço social, na esteira do projeto ético-político da nossa profissão, projeto este que visa o enfrentamento das desigualdades, das formas de discriminação, que visa a luta contra as formas de opressão, de desigualdade, que luta pela igualdade de gênero, etc. Neste sentido, há, por um lado, aqueles que naturalizam esta prática considerando-a como normal ou como inexistente, ou até que negam a prática da alienação parental. Há, por outro lado, aqueles que entendem ou enfrentam a prática da alienação parental visando a sua criminalização e a punição dos seus atores, numa clara individualização desta prática e numa lógica punitiva. Pensar do ponto de vista crítico, na esteira do projeto ético-político, pensar na perspectiva de totalidade, a prática da alienação parental, o fenômeno da alienação parental, é pensá-lo, na verdade, como uma manifestação da questão social. Nesse sentido, nem a sua naturalização ou negação, nem a sua criminalização ou punição, mas buscar a sua inibição e a sua prevenção. Muito obrigado.